Eu tô com um pouco de rinite aqui, que eu mexi na poeira, então vocês fiquem tranquilos, tá? Não é nada demais, não. Só a poeira que entrou no nariz. Mas, no ano de 490 a.C., houve uma batalha sobre a história da Grécia, né? Houve uma batalha, na verdade, contra a Grécia. Como sempre, como toda a história grega, isso vai virar um mito posteriormente. E se chama a Batalha da Maratona, que é a planície de Maratona na Grécia, que recebeu, né, os inimigos que viriam contra os atenienses com toda a força bélica. Diz, né, a história que era em torno de 50 mil homens. E Atenas não gozava de um contingente tão grande para combater os inimigos, e eles iriam, na verdade, tentar se defender com 10 mil homens. Enquanto o exército inimigo vinha com suas embarcações a todo vapor, os gregos, então, sabendo da ameaça, porque já havia sido dito que eles conquistariam, violariam as esposas dos gregos e matariam seus filhos. Então, como diz o mito, um soldado foi incumbido de uma missão, que era, no caso deles vencerem, ele teria que voltar para avisar da vitória. Se eles não vencessem, as mulheres atenienses se suicidariam e matariam seus filhos, para que elas não fossem violadas e não tivessem seus filhos mortos e escravizados. A batalha era incerta, mas, como diz o mito, os gregos venceram com uma estratégia de guerra, mas agora tinha um problema. A distância do local de batalha para Atenas era muito grande. E esse soldado, eu vou ler o nome para você aqui, você não pode rir, porque o nome dele é Fidípides, né? O nome grego, né? Teria que correr 400 quilômetros, coisa pra caramba, 400 quilômetros, para avisar as esposas que não se matassem. Então, a batalha durou além do esperado, eles venceram, então Fidípides vai correr a maratona até chegar em Atenas. Diz o mito que ele consegue chegar a tempo, e as únicas palavras que ele diz é vencemos, e morre. E então se tornou, como é conhecido hoje, a corrida da maratona, né? Justamente por conta da história deste soldado que tinha nas mãos uma missão importantíssima de vida e morte, e que não poderia perder tempo, não poderia deixar-se distrair por nenhum outro tipo de coisa, e não poderia corromper a mensagem original de vitória. Nós vivemos um tempo hoje que é justamente o problema da corrupção das informações, corrupção da verdade, corrupção dos valores, corrupção de tantas e tantas coisas, que faz com que a gente se sinta em um mundo completamente caótico. Nós vimos há pouco tempo que na verdade eu vou esticar um pouquinho mais isso aqui, até bem pouco tempo atrás, nós conseguíamos identificar a mentira, a inverdade, a heresia como vindo de fora. A gente identificava, a gente conhecia os grupos tradicionais de onde as heresias surgiam, e a gente conseguia combater isso muito bem. Hoje ela vem de dentro do próprio meio cristão, que deveria ser, né, aquele que zela pela mensagem, aquele que corre realmente no sentido de levar a mensagem salvífica verdadeira. Nós hoje temos que ficar combatendo nós mesmos. Por isso eu queria dar o título desse sermão de, como foi a história deste corredor, né? Cartas para um novo mundo, sim, mas a carta original, não a carta corrompida, a carta que foi escrita há 2000 anos atrás, o tratado de salvação para o homem, mas que deve ser levada até o fim, sem nenhum tipo de corrupção, sem nenhum tipo de distração, mantida como sempre foi, com seus valores fundamentais, que são valores de vida e morte. Por isso eu convido você a ler aí
1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que vai dizer o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Nós vamos parar por aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, e nós continuaremos a leitura. Nós vimos semana passada, né, a carta escrita por Paulo, a segunda carta para Timóteo, um jovem pastor, enfrentando inúmeros problemas na igreja onde ele era pastor, e é importante a gente conhecer que, né, o cenário que está por trás da carta, ele não é nada favorável, ele não é nada gentil. É provável que, né, esta aqui seja a segunda prisão do apóstolo Paulo. Paulo foi preso por 2 vezes, e a segunda prisão é a prisão que se dá depois já dele ter ido a Roma, depois dele ter feito provavelmente a sua viagem até a Espanha e outros lugares distantes. Essa prisão é marcada por ser a prisão que antecede a sua morte. Ele aqui já é um senhor, e ele na própria carta de 2 Timóteo vai dizer que ali ele já tinha guardado a fé, ele já tinha cumprido a sua missão, e a morte para ele era esperada realmente. Você não tem um apóstolo Paulo aqui jovem, já é um apóstolo Paulo vivido, experienciado, rodado, e que sabe que a morte é iminente. Por quê? Além do problema dos judeus, que ficavam no seu percalço, né, e que foram os responsáveis pela sua prisão, no sentido de levarem uma acusação religiosa, né, para que Roma colocasse a sua mão. O cenário daqui da segunda prisão, ele tem outros elementos severos para não só o apóstolo, mas para toda a cristandade, que era o fato de que em 64 depois de Jesus, Roma pegou fogo. Todo mundo deve ter lido alguma coisa do grande incêndio de Roma. Muitos historiadores vão dizer que foi Nero o causador. Alguns, por exemplo, relatam que homens que trabalhavam para Nero, enquanto as pessoas tentavam apagar o incêndio, eles incendiavam ainda mais. Roma vai desconfiar de Nero, as pessoas desconfiavam de Nero, e Nero, para se safar desse problema, porque parece que o seu plano era construir uma nova Roma, né, mais poderosa, mais bela, ele vai culpar os cristãos. Então, em 64, quando Roma pega fogo, Nero vai levantar toda uma propaganda destrutiva sobre os cristãos, que já não eram bem vistos, que agora, além de serem um problema religioso para Roma, eram os causadores do incêndio, que havia acabado com a vida de muita gente, que havia acabado com a história de muita gente, com a moradia de muita gente. Então os cristãos, eles passam a ser tremendamente odiados e perseguidos. Quem era crente nessa época aqui em Roma se escondia, porque se ele fosse visto publicamente, fosse identificado, ele era morto, preso e morto, se não fosse linchado na rua, porque o povo em si estava ali, né, horrorizado com um incêndio que consumiu tudo. E agora os causadores, se fossem pegos, seriam automaticamente fritados em praça pública. Não sei se vocês já leram, eu já citei inúmeras vezes, o chamado Jardim de Nero. Era um jardim realmente que era iluminado por cristãos empalados em chama. E não foram poucos, foram mais de 20 mil cristãos mortos queimados, com essa falsa acusação de terem incendiado Roma. O que isso gerou? Para Paulo, imagina, o líder dos cristãos preso em Roma com uma acusação de incêndio
terrível, é óbvio que para ele se safar dessa seria muito difícil. Então, Paulo vai escrever para Timóteo com a seguinte orientação, onde nós vimos, né? Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Que tipo de vergonha Paulo está tratando aqui? Se a gente subir um pouquinho, no versículo 7, por exemplo, ele vai dizer, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está falando não de uma vergonha do apóstolo preso, né, ou de Jesus como sendo algo, por exemplo, que acontecesse caso você conhecesse alguém que está preso. Meu irmão foi preso, meu irmão mais novo, e é óbvio que qualquer aproximação com um cara que está preso é meio vergonhoso, né? Até eu dizer isso para você aqui agora, embora eu não esteja mais, isso já faz muito tempo atrás, ainda guardo um pouquinho de reserva para tratar sobre esse assunto, que as pessoas fazem uma aproximação, se o cara foi preso, né? Que tipo de coisa é essa, né? Não é disso que Paulo está falando, não é a vergonha de Paulo estar preso só. É o fato de que, se o indivíduo fosse reconhecidamente um aliado de Paulo, um cristão, ele seria preso e provavelmente morto. É disso que ele fala. Tanto que a palavra no grego aqui para vergonha é epaskunomai, que não é necessariamente timidez, mas tem a ver com valor. Você não quer ter o mesmo valor que o outro, não quer ser encontrado no mesmo lugar que o outro, no mesmo patamar. É muito mais profundo do que timidez, como a gente pode ficar tímido porque eu saí com uma camisa que manchou no meio do caminho e as pessoas podem perceber, isso me gera um pouco de timidez. Não é sobre isso, é medo mesmo de ser, em qualquer instância, ligado ao apóstolo Paulo, preso, líder dos cristãos que incendiaram Roma. É sobre isso. Por isso que Paulo fala para Timóteo, não te envergonhe, não fique com medo. E ele vai dizer aqui os motivos, né? Ele fala inclusive que era para ele não se envergonhar, né, do testemunho de Jesus, do que foi o testemunho de Jesus. Imagina isso, ele não está falando, não tem vergonha de falar que é meu amigo porque eu estou preso. Não te envergonhe do testemunho de Jesus, né? Nem de mim, não é isso? Ele fala que sou prisioneiro dele, pelo contrário, participa do sofrimento do evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está, óbvio, desafiando Timóteo a, apesar das circunstâncias, não abaixar a cabeça, não encolher, não ficar com medo, não ter vergonha. E o oposto da vergonha aqui, o que Paulo está querendo despertar em Timóteo é honra. Se sinta honrado de ser representante de Cristo, se sinta honrado de ser receptáculo dessa mensagem salvadora aos homens. Não em nenhum momento se sinta coagido ou oprimido a ponto de se envergonhar de tudo isso e se calar e se esconder. Eu acho que o episódio aqui é semelhante a Pedro, quando foi identificado lá no momento da crucificação, um pouco antes no juízo. Este andava com ele, ele vai dizer não, né? Ele não estava com vergonha de Jesus, ele está com medo, é medo mesmo de ir junto, né? Aqui é semelhante o sentimento, e o que Paulo está querendo justamente trazer para Timóteo é que ele vai dizer, compartilha comigo, né, do sofrimento do evangelho segundo o poder de Deus. Aí ele vai dizer, ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito. Então, Deus tinha um propósito de salvação para o homem. Esse propósito de salvação foi revelado em Jesus, é o que ele está dizendo aqui, antes da fundação do mundo. Na minha Bíblia está, em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Então, antes do mundo ser criado, Deus já tinha um propósito para a salvação do homem, porque ele conhecia a queda do homem antes que ela se desse. Deus já sabia disso, então ele já havia preparado um plano de salvação maravilhoso, que foi revelado no momento exato, vai dizer no versículo 10, se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. E esse Jesus que morre e ressuscita dentre os mortos, vence a morte, não é isso que ele fala?
e traz luz e imortalidade e vida eterna pelo Evangelho. Essa aqui é a chave, é através do Evangelho que essa mensagem salvadora que venceu a morte, que foi revelada em Cristo Jesus, que já estava preparada antes mesmo da queda, antes da fundação do mundo, que Paulo vai dizer, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então, Paulo, isso é muito interessante, tá? Cara, é um velhinho preso, sabe que vai morrer, ele provavelmente estava numa prisão subterrânea, as condições eram terríveis, estava sendo judiado mesmo, e ele vai falar para Timóteo, isso aqui é maravilhoso, não é num tom de quem está preso, não é num tom de quem está sofrendo, é num tom de quem tem realmente orgulho de ter sido chamado para essa missão, para ser o propagador de uma mensagem salvadora aos homens. Por isso que ele está falando, Timóteo, olha para mim, não fica com vergonha disso, não fica com medo, não. Deus nos chamou para uma missão extremamente valorosa, nós somos portadores de uma mensagem de salvação. Interessantemente, né? Paulo não se julga escravo, ou melhor, prisioneiro de Roma. Ele vai dizer no versículo que a gente leu, portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ele não é prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro de Jesus, ele é prisioneiro de Cristo. Por quê? Não é só porque da fé que Paulo tinha, porque o plano de Paulo ir para Roma foi de Jesus. Em Atos, Jesus vai falar para Paulo, eu quero que você chegue a Roma. Ele vai chegar preso, mas vai chegar, e é por causa justamente da prisão de Paulo que tantas e tantas coisas boas vão acontecer. Era necessário ele estar preso, mas ele entende isso, e não são as limitações das prisões que vão trazer sobre ele vergonha ou qualquer tipo de encolhimento diante da mensagem salvadora que este homem trazia consigo. E esse é de fato o desafio para Timóteo, o desafio para a gente. A gente vive um mundo hoje realmente que, como eu tenho dito, dizer, né, o que você crê publicamente traz problema, muito problema. Gente, a coisa está tão estranha, tá? O mundo está estranho, que hoje em dia o cristianismo ele está sofrendo uma simbiose com a política. A mensagem cristã e a mensagem ideológica, elas estão se juntando, e aí o que está acontecendo é que a ideologia está exercendo uma influência sobre a teologia, está distorcendo tudo, a ponto de você hoje for escrever publicamente as verdades bíblicas, você vai ser linchado, virtualmente, se não fisicamente. Não é sobre isso, mas o que Paulo está, na verdade, convidando Timóteo a fazer? Tenha orgulho disso, orgulho no bom sentido, e perceba a honra do chamado, não encolha, não realmente coloque a cabeça baixa e finge que as coisas não estão acontecendo. Cresça nessa hora. O momento da perseguição sempre foi o momento da igreja crescer, sempre foi o momento de se levantarem líderes, sempre foi o momento da igreja avivar, sempre foi o momento diante da perseguição, líderes, homens relevantes aparecerem. E olha só a história de Paulo. Como é que um homem nessa situação fala com tanta ênfase? A gente está lendo aqui a história de 2000 anos atrás, e a gente às vezes por tão pouco se encolhe e fica pequenininho, e fica com um cristianismo desse tamanho, que não faz diferença para nada, que é irrelevante, que é uma crença como qualquer outra crença. A gente está aqui, os muçulmanos estão ali, os árabes estão lá, os budistas, cada um na sua. Não é sobre isso, é sobre realmente gritar a plenos pulmões a razão da nossa fé, no que a gente crê, para que as pessoas saibam, para que as pessoas percebam em nós que realmente nós temos uma mensagem de salvação, porque no dia que a gente encolher por causa de perseguição, de sofrimento, acabou, ninguém mais vai ser salvo, ninguém mais vai ser alcançado. Então perceba o que Paulo está dizendo, eu que fui, né, aqui é paradoxal, constituído, versículo 11, pregador, apóstolo e mestre. Pregador de quê, Paulo? Eu poderia dizer, tu está preso, tu está pregando para quem, cara? De quem que você é pregador?
Apóstolo como alguém enviado com uma missão, enviado para onde? Tu tá aí, tu vai morrer aí daqui a pouco. Mestre do que? Para quem você ensina? Ele vai dizer aqui mesmo que foi abandonado por todo mundo, está largado naquela prisão. Não poderia dizer isso. Como assim, Paulo? Está viajando. O cara está preso lá, vai morrer daqui a pouco, vai ser decapitado. E ele se acha um apóstolo enviado, um mestre ensinador, um pregador. Para quem que ele prega? E aí eu me lembro de uma frase no livro do Stephen Hawking, o livro O Universo é uma Casca de Nós. Stephen Hawking é aquele, já morreu, né? Morreu no passado, se não me engano, astrofísico, né? Tinha uma doença degenerativa que ficava naquela cadeira, ela mexia só o olho, né? A cadeira que falava por ele, com um software lá que ele conseguia usar. E o livro tem uma frase muito interessante assim, que é uma frase de Shakespeare, né? Que é: eu posso estar preso em uma casca de nós, mas isso não impede que eu possa ser o príncipe do universo. E ele vai dizer, isso não impede que eu possa conhecer o universo, porque ele conhecia o universo só na cabeça, ele não andava, o cara não comia sozinho, ele não ia trocar de roupa sozinho, mas aqui ele se sentia um cara que poderia falar sobre buracos negros no universo vasto, entende? Paulo não está preso por limitações físicas aqui, embora esteja encarcerado. Ele é alguém que mesmo preso, continua sendo pregador, está pregando para a gente hoje aqui, apóstolo, enviado com uma missão, com uma mensagem, e mestre. Por quê? Ele vai dizer isso aqui, porque, versículo 8, a parte B diz, participa comigo do sofrimento do evangelho, segundo o que está aí? O poder de Deus. Não é sobre Paulo e suas capacitações, é sobre o poder de Deus. Era Deus quem estava no controle de tudo isso, era Deus que fazia as coisas acontecerem. A única coisa que Paulo tinha que fazer é não se encolher, é entender que a mensagem de salvação, embora tenha sido dada para nós como missão, é Deus quem cuida dela. E o que Ele espera de nós é que a gente se levante e realmente seja apóstolo no sentido de ser enviado, né? Mestres no sentido de estarmos realmente decididos a ensinar uma mensagem que salva, e pregadores que apregoam, que não se calam. O versículo 12, né, continua falando, é uma parte muito bela, eu acho, do discurso paulino aqui, que ele fala: por esta razão sofro também essas coisas, por essas razões todas aqui que nós vimos, né? Revelação em Cristo Jesus, preparada antes da fundação do mundo, que se revelou nele, foi dada a eles como missão. Ele fala: por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Olha quantas vezes ele vai falar sobre vergonha no texto. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Olha que lindo. Ele fala, porque eu também sofro essas coisas. Eu sofro também, eu estou sofrendo aqui. Ele fala, mas eu não me envergonho. Isso aqui é interessante, porque eu sei em quem eu tenho crido. A crença de Paulo não era uma crença intelectual somente. O que ele professava era muito mais do que isso. Era fruto de um conhecimento genuíno de quem Jesus era. É como se Paulo dissesse assim, eu estou sofrendo, mas eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele vai guardar o meu tesouro. Eu sei que Ele que está em boas mãos, que Ele é confiável, que Ele é alguém íntimo. E ele vai falar de uma coisa muito interessante aqui, tem uma jogada de palavras aqui, por exemplo, porque ele fala que por esta razão também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para parateque, é a palavra, é guardar no sentido de não deixar se corromper, sabe? A palavra tem esse sentido, não é só guardar, tomar conta, mas é que preserva, guarda e preserva e mantém aquilo salvo. É como se Paulo estivesse falando, eu conheço Ele, eu sei quem Ele é,
e ele vai guardar, ele vai manter, ele vai preservar o meu bom tesouro. O bom tesouro, ele está falando da salvação dele mesmo, independente de eu estar preso, independente de eu estar nessas condições. Aí ele vai virar para Timóteo e vai dizer assim, preserva o modelo das sãs palavras. Que modelo? O modelo aqui é preserva aquilo que foi ensinado a você por mim. É isso que ele está falando. É como se Paulo tivesse feito um tratado, né, dos ensinamentos de Jesus e deixado com Timóteo. Preserva isso, né? E ele vai falar assim, preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor em Cristo. É interessante porque essa fé é a fé de Jesus, né, que eu já falei com vocês. É como se ele estivesse falando para Timóteo, preserva o que eu te ensinei, e te ensinei por conta da fé salvífica de Jesus, que a fé de Jesus no Pai foi uma fé de fidelidade, né? Porque ele foi fiel a Deus e por isso a salvação realmente aconteceu. Aí ele vai usar uma expressão muito interessante no 14, guarda o bom tesouro. E entenda que ele vira para Jesus e diz, eu conheço ele e sei que ele pareteques, o meu bom tesouro, que é a salvação. Agora ele vira para Timóteo e fala, guarda, a mesma expressão, o bom tesouro. Só que o bom tesouro agora não é salvação, é o evangelho, são as sãs palavras, né? Aquilo que Paulo ensinou para Timóteo. Então entenda que tem uma jogada aqui que da mesma forma que Paulo tem confiança em Jesus, que Jesus vai guardar a sua salvação, Jesus tem confiança em Paulo e em Timóteo, que eles também vão guardar as sãs palavras. Perceba que há um relacionamento dual aqui, de duas vias. Da mesma forma que nós confiamos que Jesus é aquele que vai realmente nos salvar, né? Que vai ser o que vai justificar os nossos pecados, e temos toda a confiança que Ele não vai falhar nisso, Ele também espera de nós que nós guardemos aquilo que foi entregue para a gente. E aí Paulo vai dizer o bom tesouro, as sãs palavras, as palavras de vida eterna, o evangelho, aquilo que foi revelado. Por quê? Porque Paulo sabia que os caras estavam corrompendo a mensagem original. Paulo sabia que o fato dele estar preso não era só motivo para as pessoas ficarem com medo e com vergonha, mas era motivo também para as pessoas questionarem o tipo de ensinamento que esse cara estava trazendo para a igreja. Por quê? Esse cara não fala que ele é um enviado de Jesus, o cara está preso, pô. Isso aí está meio estranho. Deus não ia permitir que alguém assim, né, fosse preso. Essa mensagem não vale muito. Aí começava uma briga teológica que a gente estudou semana passada, que ia corrompendo. Então Paulo não está só pedindo para Timóteo não se envergonhar, para Timóteo crescer, ter orgulho daquilo para que ele foi chamado, mas pedindo também da mesma maneira que ele confiava a salvação em Cristo, que também preservasse, guardasse, porque Cristo também confiava nele como aquele que ia preservar palavras de vida eterna. Cartas para um novo mundo. Só seremos cartas para um novo mundo se a mensagem original, os valores originais, os ensinamentos originais forem mantidos, forem preservados, forem guardados por nós. Nós precisamos ser portadores de boas novas, as mesmas boas novas que foram reveladas em Jesus, as mesmas premissas verdadeiras, as mesmas proposições verdadeiras, porque realmente há uma confiança de Jesus de que a sua igreja, a igreja verdadeira, vai realmente, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das limitações, manter essas palavras sãs e salvas, preservadas. Amém? Oi? Amém, né? Amém. Por isso nós somos, Paulo vai dizer, apóstolos, não apóstolos no sentido daquele grupo escolhido por Jesus, mas os que têm uma missão. Nós somos pregadores e mestres de uma mensagem transformadora. Não podemos ceder à cultura, não podemos ceder ao apelo político, não podemos ceder a nenhum tipo de discurso que venha contrariar aquilo que foram as palavras de Cristo. Se a Bíblia é uma verdade objetiva, sim, uma verdade objetiva que tem valores realmente que são imutáveis, que são eternos, que a Bíblia ela é uma mensagem que tem a sua
o seu efeito transformador para todos os tempos? Sim, ela não vai sofrer nenhum tipo de mudança nesse sentido. Se a Bíblia precisa ser atualizada, não. O homem precisa ser atualizado por ela. O homem precisa ser transformado por ela. O homem realmente precisa conhecer o poder das palavras transformadoras de Cristo, porque é justamente isso que vai fazer a diferença. Paulo falou, foi revelado em nós e nós precisamos realmente sermos guardiões da palavra de Deus. Agora, como vamos ser guardiões se não conhecermos? Como seremos se não conhecermos? Se não tivermos realmente um menor cuidado de lê-la como deve ser lida, de preservá-la como deve ser preservada e de guardar essa mensagem transformadora. Não podemos ser vento para todo tipo de doutrina, para todo tipo de discurso, porque eu vou dizer para vocês com muita sinceridade, tem muita gente que fala muito melhor que eu por aí, mas muito mais carismático, um português muito mais rebuscado, uma aparência muito melhor. Isso não é difícil, mas não é sobre isso. Não é sobre discurso, não é sobre técnica, não é sobre ser a personalidade que nós mais gostamos, é sobre ser, na verdade, uma verdade além daquilo que se pode realmente sentir necessidade em um mundo em que oferece tantas e tantas respostas que não são respostas genuínas. É muito além de qualquer tipo de necessidade cultural, política, seja lá qual for. Se trata de palavras de vida eterna. E são elas que transformam. Não é sobre a gente. Eu não vou aqui vir com você com um discurso para não tenha vergonha do evangelho na faculdade, não tenha vergonha do evangelho com os amigos. Não é sobre isso, não. É sobre ter orgulho. É sobre estar honrado de ser receptáculo de vida. Você se sente assim? Alguém que traz em si mesmo palavras que podem transformar a vida das pessoas, que no abrir das nossas bocas, aquele que era alguém que estava caminhando para a destruição vai ser transformado. A gente se sente desse jeito e faz questão de falar, porque a gente se importa não só com aquele que se perde, mas se importa com o ministério de Cristo. Não tenha vergonha do testemunho de Jesus. Ele morreu mesmo, mas ele ressuscitou e venceu a morte. E hoje nós somos aqueles em quem ele confia a sua mensagem. Nós somos cartas para o mundo novo, sim, para o mundo velho, para o mundo que virá, e que são lidas não nas entrelinhas, mas nas linhas de uma verdade ensinada pelo Deus Criador de todas as coisas e que transforma a vida daqueles que realmente são de coração aberto, colocados de frente para ela, diante dela. Ele diz: guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Aí eu quis dizer assim: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Olha como é que Paulo vai. Ele está falando aqui, no versículo 15, que todos os que estão na Ásia, ele não diz um ou outro, de todos me abandonaram. Ele não está falando de gente que conhecia ele, não. São filhos na fé, que com medo de Roma, sumiram, abandonaram, viraram as costas. E ele diz o nome, que provavelmente Fígelo e Hermógenes eram líderes nas igrejas, provavelmente Éfeso. Abandonaram Paulo, entraram para a história, está aqui o nome deles, como homens que viraram as costas. Mas, ele vai dizer: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Ele vai dizer que esse Onesíforo muitas vezes trouxe ânimo a ele, não se envergonhou dele estar na prisão. Pelo contrário, ele procurou Paulo em Roma com muita persistência e o encontrou. Imagina só, Onesíforo, provavelmente de Éfeso,
viaja até Roma, que só a viagem já era perigosa, chega em uma Roma destruída pelo fogo, consumida pelo ódio, e ele começa a procurar Paulo, um prisioneiro de Roma, preso numa prisão subterrânea. Esse cara fica rodando lá, perguntando como é que eu encontro Paulo. Provavelmente ninguém queria dizer, ninguém queria ser conectado, ligado, né, ao apóstolo, e ele vai com muita insistência, diz Paulo, encontrar a prisão, e vai ali ajudar o apóstolo, trazer ânimo, servi-lo, né, ser ali um cara que está realmente de mãos dadas ali com um cara com uma acusação terrível. Mas o interessante do texto é que o tipo de discurso de Paulo no versículo 16, que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por que ele pede uma misericórdia de Deus pela casa? Porque provavelmente alguma coisa aconteceu com esse cara. Nessas idas e vindas para ajudar o apóstolo, ou Onesíforo foi preso por Roma, e por isso Paulo, que Deus tenha misericórdia da casa dele, ou ele morreu. Por quê? Porque ele fala no 18 que o Senhor conceda misericórdia naquele dia. Ele está falando no dia do juízo final mesmo. Então os teólogos se dividem aqui. Alguns acham que Onesíforo foi preso por Roma por causa dessa aliança com Paulo, outros acham que ele foi morto. A gente não sabe, mas o fato é que, assim como Fígelo e Hermógenes entraram para a história como homens que se envergonharam, viraram as costas, encolheram, este homem aqui, Onesíforo, entrou para a história como alguém relevante, que foi até o fim, que realmente encarou todas as limitações. Ele é exemplo de tudo isso que Paulo está falando para Timóteo aqui, porque ele foi o cara que realmente não teve medo, né? Que foi útil para o apóstolo e entrou para a história como alguém relevante no reino de Deus. Eu sei que nem todo mundo nasceu para ser apóstolo Paulo, nem todo mundo, que era um homem fenomenal, mas eu sei de uma coisa: Onesíforo a gente pode ser. A gente pode ser aquele que tem realmente ousadia, que está realmente envolvido, que está realmente desejoso de ser útil no reino de Deus, de fazer a diferença no reino de Deus. A gente pode ser aquele que vai encarar realmente as consequências de estar realmente ativo, realmente vibrante nessa missão. A gente pode ser aquele que tem o suporte, aquele que tem os cuidados, aquele que realmente vai ser citado pela história do reino de Deus como alguém que fez a diferença. Ou a gente pode ser Fígelo e Hermógenes, que não serviram para absolutamente nada, e na história do Evangelho de Cristo são homens que viraram as costas e que se envergonharam. Quem nós somos? É o desafio de Paulo, é sermos pessoas, como ele disse no primeiro momento, que carregam uma vocação dada por Deus, uma mensagem de salvação. São aqueles no segundo momento que preservam as escrituras, as sãs palavras, o ensinamento da parte de Deus que é para a salvação do homem. E no terceiro momento, sermos úteis, palavra que eu acho que vai ficar na minha boca durante muito tempo. Pessoas que realmente estão engajadas, envolvidas, e que estão dispostas a irem até o fim por aquilo que a gente sabe que realmente tem valor. Eu me lembro no livro de Atos, uma das primeiras prisões dos apóstolos, né? E eles foram humilhados, apanharam, foram chicoteados, e as chibatadas romanas a gente sabe que matava até. E quando aquilo termina, as palavras dos apóstolos são: nós estamos felizes, porque sabemos que não somos dignos nem mesmo de sofrer por Cristo, mas Ele nos achou digno e nós sofremos por Ele. Entende esse tipo de coisa? Não é um discurso vitorioso qualquer, é alguém que entende que nós, criaturas pequenininhas, fomos chamados para algo maravilhoso, revelado em Cristo, o próprio Criador de todas as coisas, e que até sofrer por Ele é honroso. Que até sofrer por Ele é honroso.
que nós sejamos realmente como esses homens que marcaram a história do Evangelho, da revelação de Cristo para a salvação dos homens. Amém? Vamos ficar em pé?